Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês que está nos acompanhando. Estamos aqui, eu e a irmã Lia, para estudarmos juntos a lição de número 15, a verdadeira sucessão apostólica. O verso áureo, então, a irmã Lia vai ler para nós. Então, o verso áureo nos diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3,14. Eu queria ressaltar para os irmãos que em algumas Bíblias o verso áureo está um pouco diferente, mas é só a troca, a ordem das palavras na frase, e aqui na minha Bíblia foi traduzido da seguinte maneira, diz assim: porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então aqui está querendo dizer o seguinte, que para termos parte com Cristo, nós temos que guardar todos os ensinamentos de Cristo desde o princípio, desde Adão até o fim da nossa carreira cristã, para que assim nós possamos ser participantes da vida de Cristo. Isso. Vamos então, essa lição vai ser uma lição que nós vamos aprender bastante sobre a sucessão apostólica, como é que Deus deseja que a sua igreja seja organizada, como que é então o pensamento que Deus trouxe para nós desde lá do tempo apostólico, A primeira pergunta, irmã Regiane: de que maneira João Batista foi capacitado a realizar uma obra especial, lá em Lucas 3, de 2 a 14, a irmã vai ler para nós? Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Com todas as recomendações aqui, Isso.
Então aqui também a nota vem complementando, né, os textos bíblicos que fala assim: João foi chamado para fazer uma obra especial. Devia preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. O Senhor não o enviou à escola dos profetas e rabis. Levou-o para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que aprendesse da natureza e do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado para fazer uma obra especial. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura foi ele aos sacerdotes e príncipes para lhes perguntar se podia proclamar esta mensagem? Não, Deus o afastou deles para que não fosse influenciado por seu espírito e ensinamentos. Foi ele a voz do que clama no deserto. Isaías 40, de 3 a 5, e um texto do primeiro Mensagem Escolhida, página 410. Então, irmãos, nós vemos aqui a obra especial que João Batista teve que fazer, né? Nós sabemos pelos escritos da irmã White que João Batista foi escolhido desde o seu ventre, ele foi escolhido para uma obra especial, né? Essa obra de preparar o caminho para a vinda do Messias. E quando chegou o tempo, né, a plenitude do tempo, quando chegou o tempo dessa profecia se cumprir, essa promessa que foi feita lá, Adão teria que se cumprir, aí então João Batista foi chamado para preparar o coração daquele povo da época, para assim poder conhecer a Jesus quando ele chegasse, né? Então esse foi uma incumbência, né, muito especial que foi dada a João Batista, olha, preparar o caminho para a vinda a primeira vinda de Deus, né? Sim. A segunda pergunta vem falando assim: a obra de João Batista chamou a atenção das autoridades religiosas? João buscou sanção do Sinédrio? Nós vamos ler em Mateus 15, o verso 8 e o 9. Diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, aqui nós já vemos ali como que estava na época de João Batista, né? Os homens faziam o quê? Diziam que eram... Da boca para fora. Isso. Eles diziam que eram religiosos, né, que eram até filhos de Abraão, mas eles estavam ali ensinando preceitos de homens, né? Se autoafirmavam, né? Isso. E a nota também, a irmã Regiane vai ler, vai complementar para nós esse assunto. Então, vamos ver aqui se essa obra chamou atenção ou não, né? E como chamou. João Batista estava agora pregando e batizando em Betábara, além do Jordão. A pregação de João exercera tão profunda influência sobre o povo que chamara a atenção das autoridades religiosas. O perigo de uma insurreição fez com que todo o ajuntamento popular fosse considerado como suspeita por parte dos romanos, e tudo o que indicasse um levante do povo despertava os temores dos governadores judeus. João não reconhecera a autoridade do Sinédrio em buscar a sanção do mesmo para sua obra, e reprovava príncipes e povo, fariseus e saduceus semelhantemente. No entanto, o povo o seguia ardorosamente. O interesse em sua obra parecia aumentar de contínuo. Conquanto João não condescendesse com eles, o Sinédrio considerava que, como mestre público, se achava sob jurisdição. Então, a gente vê aqui como que ele estava chamando, né? Estava incomodando as autoridades já daquela época, né? E João não buscou, então, essa sanção. Né, irmã Regiane, comentando ainda o desejado de todas as nações, nós ficamos, né, sabendo que Betábara era uma cidade que se localizava bem próximo do Rio Jordão e também de Jericó. E João Batista pregava ali, né, nas imediações do Rio Jordão, e vinha à sua memória aqueles milagres maravilhosos que ocorreram tanto na abertura do mar, do rio, quanto na queda de Jericó. E naquela época, como eles estavam vivendo sob o jugo romano, vinha à sua mente, né, que Jesus, que fez tantos milagres em séculos passados, milagres tão grandiosos,
poderia então também libertá-los do jugo romano. E isso, na sua memória, trouxe uma ênfase maior ainda na sua pregação, e o povo se aglomerava ao seu entorno. Infelizmente, lá eles não entenderam qual era a libertação que Jesus queria vir dar para o seu povo, né? Nem ele, nem o povo, e nós sabemos pela história que nem os discípulos entenderam corretamente qual era a obra de Cristo. Mas na época aí, as autoridades, então, como estava cada vez aumentando mais os seguidores de João Batista, as autoridades começaram a ficar preocupadas que pudesse haver alguma revolução ali, um levante ali que atrapalharia o seu domínio. E já os mestres religiosos ali, o Sinédrio, o que eles achavam? Bom, ele é um ensinador público, não veio pedir-nos autorização, não aprendeu conosco, então ele deveria dar-nos satisfação. Também se irritavam, né, por João Batista sair fazendo essa obra sem pedir nenhuma autorização, né? Sem ter essa sanção, né? Que Isso. Deus propositalmente preparou João à parte, né? Dessa ligação ali com a igreja judaica na época, porque sabia que se ele fizesse parte, se ele tivesse estudado na escola dele, se tivesse frequentado ali, aprendido com os mestres, né, judeus, ele não ia estar apto para essa obra que ele estava proposto a fazer, né, Isso. que Deus propôs ele a fazer. Ele diz ali em outros textos, né, que não estão aqui, mas que os irmãos devem conhecer, que ele estaria incapacitado de fazer a obra, né? Então Deus fez todo um preparo para que João Batista estivesse apto para, no tempo devido, poder anunciar a sua chegada. Tudo isso mexia com a cabeça do povo, né? E eu acredito que essas autoridades com certeza eram conhecedoras desses feitos também, esses milagres que houve no Israel lá no passado, isso era muito comentado, ali, conhecido, eles deviam ficar também temerosos por isso, né? A pergunta de número 13, então, dando continuidade aqui à história ainda de João Batista, diz assim: quem é o representante do remanescente final? Portanto, como deve ser nossa mensagem? Então, aqui não tem o texto bíblico, nós vamos ler aqui então a nota, que está no terceiro testemunho para a igreja, página 61, e no quarto comentário bíblico, 1184, né? Então, vamos lá. João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Era ele um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo. Nossa mensagem precisa ser tão direta quanto a de João. Ele repreendeu reis por sua iniquidade. Apesar do perigo que sua vida corria, ele nunca permitiu que a verdade vacilasse em seus lábios. Nossa obra, nesta época, deve ser feita com a mesma fidelidade. Neste tempo de apostasia, quase universal, Deus chama seus mensageiros a proclamar sua lei no espírito e no poder de Elias, como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Cristo, chamou a atenção para os 10 mandamentos. Devemos dar em tons claros a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Com o fervor que caracterizou o profeta Elias e João Batista, devemos nos esforçar a fim de preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Então, olha que interessante essa nota, né? E ainda a gente lendo sobre João Batista, né, no mesmo livro aqui, no terceiro testemunho, e também comenta-se muito no Desejado, que João Batista, para que ele estivesse também pronto para essa obra, ele teria que ter uma sã constituição mental, física, espiritual e emocional. E a irmã White relata que a vida de João Batista foi uma lição de temperança que veio do próprio trono de Deus, trazida pelos anjos. E aí nós podemos ligar o que nós sabemos que a reforma de saúde,
é ligado, é o braço direito dessa última mensagem que está falando aqui, que nós temos que dar, do terceiro anjo, né? Que é a última mensagem a ser dada ao mundo. E nós sempre sabemos que João Batista ele era puramente vegetariano. Na pergunta anterior, na nota que a irmã Regiane leu, está dizendo que ele foi preparado, né? Ele foi instruído para fazer esta obra. Ele diz ali que ele não podia tomar bebida forte, ele foi separado ali na sua maneira de vestir, foi para o deserto. Tudo isso Deus tinha um propósito. E ele foi deixado para nós como o nosso representante. Nós temos que representar João Batista na simplicidade de vida que ele teve, na força física, mental, espiritual e emocional que João Batista teve. E aí, por isso, para ser seus representantes, né? E aqui diz, portanto, como devemos dar nossa mensagem, ser a nossa mensagem? Dessa forma, ser firme não só no falar, mas também nas nossas atitudes, né? Nós devemos demonstrar ao mundo essa diferença que João Batista tinha na época. Ele foi uma separação grande daquela pompa que tinha na época e a vida simples que ele escolheu viver. É assim que os seus representantes têm que ser agora nessa obra final aqui da Terra. Na contramão, né? do mundo. Na né? contramão que diz do também mundo. que ele precisa ser tão direta quanto a de João. Então, se João, em suas mensagens, sua obra, ele morreu por essa mensagem, né? Ele não arredou, vamos dizer ali, não temeu, ao né? ao que estava preparado para ele, né? Ele sabia que se ele fosse firme nessas questões, a vida dele estaria em jogo. Ele nem assim ele retrocedeu, né? Então aqui está dizendo que a gente tem que ter uma mensagem tão direta quanto a dele em todos os quesitos, né? Ser fiel, custe o que custar. No pregar e no viver, né? Isso mesmo. Então é grande também a nossa responsabilidade para dizer, olha, eu sou o representante de João Batista, eu realmente tenho que viver como João Batista teve, né? Ter essa força mental aqui que ele teve e diz aqui que ele veio no poder e espírito de Elias. Sabemos também como foi a obra de Elias, né? Nunca temeu. Estava sempre de pronto, conversão, né? De Isso. pais aos filhos, dos filhos aos pais, fazendo uma obra de conversão também na família, em todos os quesitos, né? Exatamente. Assim tem que ser a obra final. Então vamos para a quarta pergunta. O que Jesus disse aos fariseus que declararam ser filhos de Abraão? A irmã Regiane vai ler aqui, nós temos 3 versos bíblicos. Então nós vamos... A irmã Regiane vai ler João, né? 33, 44. João 8, 33, 44 diz assim: Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Texto forte, hein?
Vê que aí ele falou, se fosses filho de Abraão, não estavam procurando tirar-lhe a vida, né? Como... Deus quer me matar? Abraão não faria isso. Não. Né? Agora nós vamos ainda continuar em Romanos 9, de 6 a 8, diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, aqui ainda vamos continuar aqui em Gálatas 3, verso 29, que diz assim, muito interessante também esse verso. Vem falando, só um minutinho. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o que nós vemos aqui? Que Deus aqui respondeu claramente, respondeu lá em João, quando falou que se fossem filhos de Abraão, não queria, né, ia querer tirar a minha vida. Aqui ele fala, se sois de Cristo, sois também filhos de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Que promessa que Deus fez a Abraão? A promessa de que o Messias viria, né? De que resgataria o homem do pecado e que o homem seria novamente religado com Deus. Essa era a promessa que Deus fez a Abraão. E sua descendência seria salva, mas a descendência, eu creio, é espiritual de Abraão, né? As que praticassem essas obras. E eles sabiam que qual promessa? Da descendência de Abraão viria, né? De Isaque viria Jesus, iria nascer. E eles sabiam dessa promessa, mas eles se diziam filhos de Abraão, mas as suas obras eram bem diferentes. Tem um outro parte também que diz assim, se fossem filhos, vocês me amariam, se fossem filhos de Abraão, vocês me amariam como Abraão, quando me viu, se alegrou. Então, nada das suas atitudes evidenciava que eles eram filhos de Abraão. Ao contrário, o que Jesus falou para ele? Vós sois filhos do diabo. Do diabo. Pai da mentira. Pai da mentira. Muito triste, né? Uma condição dessa aqui. Jesus ainda pacientemente discorre esse assunto com eles, né? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não... Né? Exatamente, eles não entendiam. Sempre, nós já temos um pai que é Deus, né? Nós não somos bastardos, nós temos direito, nós somos da descendência eleita, raça eleita, né? A descendência de Abraão. Então, sempre querendo procurar justificar-lhe, né, por suas obras, por sua linhagem, e isso para Deus não tem valor, né? Isso, vamos ainda ler aqui no Desejado de Todas as Nações, 466, vai complementar esse assunto, né, irmã Regiane? Os fariseus haviam declarado ser filhos de Abraão. Jesus lhes disse que esta pretensão só podia ser assegurada mediante a prática das obras de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio vivera, uma vida de obediência a Deus. Não buscariam matar aquele que estava falando a verdade que lhe fora dada por Deus. Conspirando contra Cristo, os rabis não estavam fazendo as obras de Abraão. Não tinha nenhum valor a simples descendência natural de Abraão, sem ter com ele ligação espiritual, a qual se manifestaria em possuir o mesmo espírito e fazer as mesmas obras, não eram seus filhos. Ficou muito claro, né, para nós aqui o que importa para Deus. Não é a linhagem, não é a descendência, mas é as obras, né, de Abraão é que testificavam se eles eram ou não filhos de Abraão. Vamos então para a pergunta de número 5. Diz assim: de que maneira este princípio igualmente se relaciona com o assunto da sucessão apostólica? Portanto, qual é a verdadeira prova da sucessão apostólica? Então agora aqui em Romanos 11, 19 a 23, a irmã Regiane lê para nós. Diz assim: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem,
pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também não se permaneceram na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Para complementar aqui o pensamento ainda trazido em Romanos, nós vamos ler em Hebreus 13, do verso 7 até o 9. Então, o verso 7 inicia assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Verso 8: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmando com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então olha aqui que interessante, né? A pergunta vem dizendo de que maneira então esse princípio é igualmente relacionado ao assunto da sucessão apostólica. Aqui os versos estão dizendo que nós temos que considerar o que foi desde o princípio, lá com nossos guias, né? Que pregaram a palavra de Deus. E se nós lermos agora a notinha, daqui é uma nota curta do Desejado de Todas as Nações. Que é igual o peso, né? Tem que ser relacionado. Isso, exatamente, né? Na página Desejado de Todas as Nações, página 467, diz assim: Este princípio se relaciona com igual peso a uma questão longamente agitada no mundo cristão, a da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo espírito dos apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinada, eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isto é que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Então nós vemos aqui, né, pela nota e pelos textos bíblicos, essa relação que existia, que está fazendo aqui nessa pergunta, hoje no mundo religioso, né, também. Então, assim como Jesus falou daquela forma para os fariseus, que não bastava ser, né, da descendência, mas que tinha que ter uma vida influenciada pelo Espírito dos apóstolos. Porque se nós formos ver, olha, Jesus então, ele não poderia ter sido sumo sacerdote, ele nem da tribo de Levi ele era, mas ele foi, segundo a ordem de Melquisedeque, ele foi sumo sacerdote. E mesmo sem ter nenhuma linhagem, nenhuma genealogia sacerdotal, ele foi sumo sacerdote desde sempre, né? Sumo sacerdote. E nós vemos então que, de acordo com o que nós lemos lá em Hebreus, está dizendo aqui que nós temos que ter a influência, confirmando o que está na nota, né? Seguir o ensinamento dos nossos guias. Agora, irmã Regiane, vamos ver lá, né? Mas será que lá não havia imposição de mãos no tempo dos apóstolos? Havia. Não, mas a simples imposição de mão não traz bênção nenhuma se aquela pessoa não tiver a sua vida influenciada pela vida dos patriarcas antigos. Então, a imposição de mão é uma simples confirmação, um ato que vai separá-lo oficialmente, reconhecido pela igreja, mas o caráter das pessoas que vão estar à frente do trabalho tem que ter essa vida influenciada. É isso que precisa ser hoje, ter um peso igual ao que teve no dia dos apóstolos, né? As pessoas têm que ter uma vida influenciada. Isso sim vai dar
dar um verdadeiro peso a essa sucessão apostólica. E Cristo também, ele vai sancionar, né, essa pessoa que está sendo separada, porque aí já não vai depender, né, de outros ou não sancionarem, vai ser o próprio Deus ali dando a sua bênção, né? Também confirmando aí que tudo é condicional, né? Como o texto de Romanos também falou, todas as obras são condicionais. Se o ramo original não foi poupado, nós devemos temer para que não seja também, né? Para que não poupe a ti também. Então, tudo é condicional. Deus não tem uma estaca fincada, né? Com algum nome de igreja, vamos dizer, vai ter que ser isso até o fim. Deus, ele age e ele vai abençoar aquela denominação se ela estiver praticando aquilo que está escrito. Exatamente. Então, se Deus não poupou nem os ramos verdadeiros, quanto mais nós que fomos enxertados. Exatamente. Né? Vamos então passar para a pergunta de número 6. Precisa vir um ministro da igreja infiel para validar a sucessão? Como se inicia um novo ministério verdadeiro? Vamos ler lá que Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar. Então agora nós vamos ouvir a nota para depois nós podermos comentar. Vi que nos dias dos apóstolos a igreja esteve em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres. Portanto, os irmãos escolheram homens que tinham dado boa demonstração de que eram capazes de governar bem a sua própria casa e preservar a ordem em sua própria família, e que podiam esclarecer os que estavam em trevas. Foi feita a indagação a Deus com respeito a esses, e então, em harmonia com a mente da igreja e o Espírito Santo, foram separados pela imposição das mãos. Havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e administrando as ordenanças da casa do Senhor, muitas vezes servindo os santos na apresentação do corpo partido e do sangue derramado do crucificado Salvador, a fim de conservar sempre na memória dos amados filhos de Deus os seus sofrimentos e morte. Então aqui a gente vê, né, que respondendo a pergunta, precisa vir um ministro da igreja infiel para validar então essa sucessão? Nós vemos que não precisa, né? Não é necessário isso. E como se inicia um novo ministério verdadeiro? Através desses passos que foram lidos aqui, né? Dessa reunião que a igreja tem que ter, impondo então as mãos sobre a pessoa, né? Então, e é bom nós frisarmos, né, que isso não significa que toda a organização eclesiástica, ela também é necessária, né? Viu aí que o que eles fizeram? Separaram homens, né, de boa reputação, e a igreja impôs, né, que estava de comum acordo com a igreja, para que eles fossem separados, e impuseram a mão e eles foram então separados. Então nós vemos que, assim como Jesus lá chamou os 12, ele fez esse trabalho. Hoje a igreja não está em menos perigo do que aí no tempo que a irmã White escreveu, né? A irmã White falou que a igreja lá no tempo dos apóstolos também tinha riscos de falsas doutrinas, falsos mestres, e muito mais hoje também a igreja corre esse perigo de aparecer, né, falsos ensinadores. Mas para que a gente nos preserve disso, a irmã White diz que nós temos que então restabelecer a ordem evangélica que tem sido negligenciada. Em que sentido? Tem sido negligenciada na escolha desses homens, né? Esse caráter aqui que tem que ser semelhante ao dos apóstolos, né? Então nós vemos que lá Paulo e Barnabé, eles foram separados por Deus, mas a igreja impôs a mão e os separou
né, os dois, para que eles então saíssem pregando. Eles não saíram pregando de qualquer... Paulo, quando em Damasco encontrou com Jesus, ali teve o seu primeiro encontro com... Poderia já se dizer que Jesus já capacitou, já endossou a obra dele, dali ele já poderia, mas Deus mesmo colocou ele em contato. Em contato com Ananias e em contato com a igreja, para que ali então ele recebesse as instruções necessárias, né, para fazer o trabalho. Então nós vemos como é importante a igreja ter uma ordem para que tudo seja correto. Nós vemos que lá em 1844, logo depois de 1844, a igreja ali, a igreja adventista foi formada com muitas pessoas que vieram de muitas denominações diferentes, né? E eles se opunham muito à organização da igreja. Mas o que começou? Muita confusão, muitas doutrinas, muito fanatismo, e a irmã White sempre combatendo esses fanatismos, mas eles começaram a perceber que havia necessidade, porque cada um pregava o que queria, cada um falava o que achava certo. E houve então a necessidade dessa organização que aconteceu ali em 1863, né? Então é importante a gente ressaltar que ninguém pode sair da forma que quer, pregar o que quer, tem que estar sempre ligados, né, à igreja. Desculpa agora né, assim, de moto próprio, isso, né? Agora então não precisa estar ligado, então nós vamos sair, vamos pregando e Deus vai abençoar assim de qualquer jeito, né? Seria até os ministérios, né, de ordem individual, a pessoa, né, individualista. Então Deus ele não aprova isso. Ele sempre vai ter até o fim uma igreja organizada na terra, né? Exatamente. E a gente vê também na época da irmã White ainda mais dificuldade se tinha, né, se qualquer pessoa chegasse. Hoje a gente tem recursos, né, para estar puxando os dados da pessoa, saber, né, realmente buscando informações de uma forma até tecnológica para isso, usando recurso tecnológico. Mas na época dela, então, qualquer um que chegasse, olha, eu vim de tal lugar e eu vim, né, sancionado a falar dessa mensagem, a pregar. Então, tendo uma organização, tudo isso já ficaria bem mais fácil, né? Um exemplo aqui é quando Apolo, né, encontrou com Áquila e Priscila, e ele só tinha o batismo de João, e Áquila e Priscila então ensinou ali os ensinamentos de Jesus, e ele logo sentiu, sabemos que ele era um homem ardoroso, eloquente, sentiu necessidade de sair pregando, e ele queria ir para Caia. Aí o que fizeram os irmãos de Éfeso? Escreveram uma carta para os discípulos, informando sobre Apolo para que ele fosse bem recebido lá onde ele fosse. Então a gente vê aí que desde o princípio sempre existiu uma ordem, né? No céu a ordem, e Deus sempre vai ter uma igreja organizada para colocar como diz assim, para que executasse todas as ordenanças que foram deixadas por Cristo, né? Que é Santa Ceia, dízimos, as doutrinas e outras cerimônias que ocorrem na igreja ali. Então essas ordenanças deixadas por Cristo não pode ser qualquer um que saia e faça da maneira que quer, né? Exatamente. Tem que haver ali um corpo que pense para que tomem as decisões, né? Organizado, né? Tem os obreiros, o tesoureiro, o pastor, então tem todos esses E a imposição de mão é uma formalidade somente para que todos reconheçam que aquela pessoa foi separada para o ministério, né? Para poder ordenar essas cerimônias deixadas por Cristo. Mas simplesmente só não transmite bênção, né? Isso. Essa pessoa ela tem que ter ali, tem que ser escolhida, tem que ser homens de princípio, como foi ali no tempo dos apóstolos, né? Vamos passar para a pergunta de número 7, que nessa pergunta tem 3 questões, né? A questão A: a sucessão apostólica é baseada no sacerdócio levítico ou na ordem sacerdotal de Melquisedeque? A B: quem era Melquisedeque? E na C: quem surge como sumo sacerdote para sempre? Vamos ler então em Gênesis 14, do verso 18 ao 20. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O texto de Hebreus 7, 1 a 7, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Isso, então a gente podia dar uma paradinha aqui, né, Regiane, para a gente ver aqui, olha, já respondendo alguma pergunta, né? A segunda pergunta, quem era Melquisedeque? Melquisedeque, então, ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Salém em hebraico quer dizer pacífico. E nós vemos aqui o verso seguinte que fala rei de paz, né? E Melquisedeque significa rei de justiça. Então, falou bem claro aqui, Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual Abraão separou os dízimos de tudo, né? Primeiramente se interpreta rei de justiça, também depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz, né? Então, esse era o Melquisedeque, né? E aqui fala sem pai nem mãe, sem genealogia, e a pessoa pode pensar, então era um... Veio do além, né? Nada, ele não era eterno, era Deus, o que ele era? Não. Aqui está dizendo que essa questão de sem pai, sem mãe, na genealogia, não era contado naquela, né? genealogia sacerdotal, né? Isso. E esse sacerdócio dele é o eterno, que é eterno, porque representa, né, o de Cristo. Na continuação aqui, no versículo 4 de Hebreus 7, diz: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, aqui a gente vê que Abraão, então, dar o dízimo a Melquisedeque está querendo já... querendo dizer o quê? Que Melquisedeque era maior que ele ainda, né? Olha, se Abraão era o pai da fé, Melquisedeque ainda foi digno de receber os seus dízimos, né? E aqui diz que o inferior é abençoado pelo superior. Você vê que lá em Gênesis falou a mesma coisa, né? Aqui Paulo estava, no livro de Hebreus, estava se referindo já lá ao verso de Gênesis 14, de 18 a 20. Já estava, lá já falava de Melquisedeque, então não é uma coisa que surgiu só no Novo Testamento. O Novo Testamento só confirmou aquilo que já estava escrito lá no livro de Gênesis. E todos os ensinos de Cristo, tudo que tem no Novo Testamento vai discorrendo do Antigo, né? Hebreus 7, 11 a 19 diz assim: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aqueles de quem são ditas estas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes.
E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Portanto, se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porquanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, nesse texto aqui, a gente vê mais uma vez mostrando a importância, né, dessa vida indissolúvel que Paulo fala, né, segundo o poder de vida indissolúvel. Cristo, então, sendo da tribo de Judá, que diz Moisés, ele nunca atribuiu, né, o sacerdócio a essa tribo, e Jesus veio exatamente para quebrar esse tipo de raciocínio até, né, que eles tinham, que só ia poder vir o sacerdócio dessa tribo, custe o que custar. O sacerdote podia fazer o que fosse, mas se fosse da tribo de Levi, estava tudo certo, né? E aqui Cristo, ele veio exatamente nos dar essa lição, seguindo essa ordem de Melquisedeque. Ainda tem o capítulo 8, de verso 1 a 7. Isso. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra de coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando se estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Bom, então vamos aqui ler a nota, meu irmão, para compreendermos ainda melhor o assunto, né? Diz aqui: a obra de Cristo se encerrou quando ele expirou na cruz, bradando em alta voz: está consumado. O caminho fora aberto, o véu rasgado em dois. Os pecadores podiam aproximar-se de Deus sem ofertas sacrificais, sem os serviços de um sacerdote. O próprio Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote tinha o propósito especial de representar a Cristo, que devia tornar-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra ou ser superada por outra. Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. Deus nunca ficou sem testemunha na terra. Em determinada época, Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa para revelar a verdade do céu e perpetuar a lei de Deus. Então nós vemos aqui que já lá em Gênesis, né, Melquisedeque em pessoa foi até Abraão, e Abraão deu os dízimos, reconheceu em Melquisedeque um sacerdócio superior ao que ele tinha na época, né? E nós vemos aqui, como a gente já comentou as respostas da pergunta, que Melquisedeque, ele era rei de paz, rei da justiça, né? Era um sacerdócio que representava Cristo. E nós vemos aqui, segundo a nota, que ali Cristo, desde que ele morreu, ele ficou no lugar santo, não agora no tabernáculo de Levi, porque esse aqui já tinha passado, mas agora ele está no lugar santo, no tabernáculo do céu,
e ficou oficiando no papel de sacerdote até 1844, quando ele passa então para o lugar santíssimo, agora no papel de sumo sacerdote, né? Intercedendo aqui por nós. E assim como Arão era sumo sacerdote, mas atuava no lugar santo o ano todinho, oficiava ali no lugar santo, né? E só uma vez ele entrava no Santíssimo e ali fazia expiação pelo pecado de todo o povo, né? Assim também Jesus, em 1844, ele agora passou para o lugar santíssimo, só que não era uma vez só por ano como no Levítico, agora ele ficou no Santíssimo, está intercedendo por nós. Iniciou-se ali o julgamento, né? O julgamento do povo de Deus ali, o julgamento que iniciou-se pelos mortos, e até se completar, né, que se encerra quando ele passa para os casos do vivo, Jesus fica ali, está no Santíssimo intercedendo e nos julgando, pleiteando por nós, disposto ali, pronto a derramar bênçãos e graça a todo aquele que agora, onde nós temos que buscar Jesus? É no lugar santo? Não, ele não está mais no lugar santo. Nós temos que buscar a Jesus no lugar santíssimo e buscar dele graça para que ele então possa nos fortalecer naqueles momentos que nós somos provados aqui neste mundo, né? Isso, e lembrando até, né, como foi lido em Hebreus, que o sacerdócio daqui era uma sombra do que tem lá, né? Porque no céu tem também um tabernáculo não feitos por mãos, né, como Paulo fala, né? Mas erigido pelo próprio Deus. Ele é o artífice, o construtor desse tabernáculo, e Cristo então agora está oficiando em nosso favor e é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, no momento em que ele morreu ali, expirou na cruz, o véu do tabernáculo ali rasgou do alto a baixo, né? E ele passou então agora, morreu, né? Um sacrifício, um único sacrifício, agora não precisa mais nada daquilo que era levítico, passou. Agora nós temos que buscar a Cristo diretamente, não precisa matança de cordeiro, não precisa nenhum mediador. Nós podemos ir agora direto a Cristo, então buscar o poder para obedecer. Então Cristo poder, né? Sempre foi sumo sacerdote, né? Ele fez o papel de sacerdote por um tempo, oficiou no santo e depois passou então para o papel de sumo sacerdote, assim como Arão. Arão não era sumo sacerdote, sempre foi, né? Sempre foi sumo sacerdote, mas ele oficiava como sacerdote e uma vez por ano ele oficiava como sumo sacerdote. Nós estamos no grande dia da expiação, onde está sendo feito esse trabalho de purificação ali, né? Isso. Esse julgamento. Então, para poder fechar aqui, né, a sucessão apostólica é baseada no sacerdócio levítico ou na ordem sacerdotal de Melquisedeque, né? Ficou bem claro que é segundo a ordem de Melquisedeque, né? E Melquisedeque, como já foi respondido, é rei de Salém. E quem surge como sumo sacerdote para sempre é Cristo, né? Sim. Nós terminamos aqui, então, esta lição maravilhosa, né, que foi bem destrinchada aqui, cada ponto, né, no Espírito de Profecia, na Bíblia. Eu espero que os irmãos tenham compreendido. Se gostou, deixe seu joinha, né, deixe também seus comentários, compartilhem com seus amigos. As dúvidas, né, se ficou alguma dúvida, estamos à disposição aí, né? Temos também o nosso site, temos as redes sociais, as páginas do Instagram, do Facebook. Literaturas, caso quem tiver interesse pode pedir literaturas que vai explicar melhor ainda, né? As lições aqui que nós temos estudado. Exatamente. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp
que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.